Bom dia, irmãos. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. Bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã. Muito legal ter mais esse tempo com vocês aqui. Bom dia aí para o pessoal. Vamos orar. Eu quero orar com os irmãos e aí em seguida a gente começa o nosso tempo aqui. Beleza? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom e perfeito naquilo que o Senhor faz. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, através desse dia, Pai, mais uma oportunidade de buscarmos e conhecermos ao Senhor, de sermos transformados pelo Senhor, pelo Seu Espírito, através da Tua Palavra. E nós te agradecemos por essa oportunidade que a gente tem de começar o nosso dia, Pai, ouvindo, aprendendo um pouco mais sobre coisas tão preciosas que nós encontramos na Tua Palavra. Nós pedimos, Deus, e clamamos ao Senhor que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito, que o Senhor nos dê corações humildes e dispostos a obedecê-lo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor haja com transformação nos nossos corações, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho, para que cada vez mais, Pai, as pessoas vejam em nós quem o Senhor é e que isso sirva de testemunho para as pessoas ao nosso redor. Nós louvamos ao Senhor e pedimos, Pai, por essas coisas, no precioso nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Irmãos, bom dia para todo mundo que entrou depois, enquanto eu estava orando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desejos. A minha ideia hoje aqui é desenvolver de alguma forma, mesmo que resumidamente e muito brevemente, a gente vai fazer uma teologia dos desejos, digamos assim, né? E por que eu pensei nesse tema, né? Por que eu tenho lido um pouco sobre isso? O que tem me chamado a atenção nisso, né? A gente vive em uma sociedade governada por desejos. Eu lembro, alguns anos atrás, né, de um comercial das Casas Bahia que ficou super famoso. Ele dizia o seguinte, né, porque o que você quer, aqui você pode. Se a gente começa a prestar atenção nisso, é impressionante a quantidade de filmes e séries que pregam justamente essa mensagem, né? Corra atrás dos seus sonhos, não deixe que ninguém te impeça de conquistar os seus objetivos. O que você quer, você pode. Se isso te faz bem, vai atrás, né? O que importa é você se sentir bem. Não permita que as pessoas digam que você não pode algo. E assim por diante. A gente vê uma série de coisas nesse sentido. Agora, não é só isso também, né? A gente vê, atualmente, tem crescido muito essa questão do coach motivacional, né? Que agora é uma profissão super valorizada, onde o cliente, a pessoa, o paciente, não sei qual é a palavra que eles usam para isso, tem o seu ego inflado por esse coach. E essa pessoa é direcionada, através de conselhos, a conquistar aquilo que ela tanto quer. E esses são só alguns exemplos, entre tantos outros, que nos mostram como a sociedade hipervaloriza aquilo que nós queremos, em detrimento daquilo que é a verdade, de outros conceitos e verdades que deveriam governar os nossos desejos. Existe uma inversão de valores muito forte que a gente vê. Ao invés de nós sermos direcionados por algo, nós usamos o nosso desejo para direcionar aquilo que nós fazemos. E isso é muito perigoso, é como colocar os vagões na frente do trem. Deus ele não ignora os nossos desejos e as nossas emoções, digamos assim, mas Ele nos diz que elas não são o que devem nos direcionar. Elas são consequências daquilo que nós fazemos. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Então, o que eu quero ver com vocês juntos hoje, a gente vai olhar para Tiago capítulo 1 e Tiago capítulo 4 e tentar desenvolver de alguma forma uma breve teologia dos desejos, né? Eu espero que esse tempo que a gente tem aqui nos ajude a entender que Deus não é contra desejos, muito pelo contrário, Deus criou os nossos desejos. O problema é que o pecado ele distorceu tudo. Ele atrapalhou as nossas vontades, o que significa que nós estamos no meio de uma guerra. É o eu contra o espírito.
São as nossas emoções, os nossos desejos contra as verdades da palavra de Deus que nos ajuda a direcionar os nossos desejos e nos dar novos desejos. E o que a gente vê é que a palavra de Deus ela nos chama de fato a lutar, ela nos dá armas para que a gente lute e ela nos mostra que Deus é capaz de restaurar os nossos desejos, nos fazendo desejar o que Ele deseja e amar o que Ele ama. E não alimentar os nossos desejos pecaminosos. Então, para desenvolver isso, eu vou ler 2 textos com os irmãos, já falei. A gente vai ler um texto em Tiago capítulo 1 e outro em Tiago capítulo 4. E aí, nesse primeiro texto, a gente vai ler Tiago 1, versículos 12 a 15. A gente vai tentar entender como os nossos desejos funcionam, qual a consequência de nos deixarmos dominar por eles. E aí, depois disso, a gente vai ler Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10, para entender um pouco mais sobre os nossos desejos e ver como eles estão completamente ligados ao que nós cremos. Completamente ligado ao que nós cremos. Então, Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15, diz o seguinte: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado. Eita, me perdi aqui. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Esses versículos eles nos mostram uma espécie de processo do pecado. Tiago ele deixa extremamente claro para nós que a tentação ela vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e arrastam. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já brincou de cabo de guerra, né? Às vezes na escola ou brincando com amigos na sua infância ou até mais velho em acampamento, enfim. E é isso, a nossa vida é uma partida constante de cabo de guerra. De um lado a gente tem os nossos desejos pecaminosos e do outro lado os desejos piedosos que Deus produz em nós. O ponto, é que nós nascemos e nós naturalmente fortalecemos o lado pecaminoso disso. Cada imagem, vídeo, música, conversa, amizade, qualquer outra coisa que nós vemos, ouvimos ou fazemos, nós estamos colocando mais força em um dos lados dessa grande corda que é a nossa vida, digamos assim. Quando nós alimentamos demais a nossa carne, os nossos desejos pecaminosos, nós somos arrastados para esse lado. E o contrário também é verdadeiro. Quando nós alimentamos o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, esse lado ele vai ficar mais forte. Agora o texto continua dizendo que nós nos deixamos arrastar pelos nossos desejos. E que quando nós deixamos que isso aconteça, o pecado acontece. O que isso nos mostra então é que nós não somos inocentes nos nossos pecados. Irmãos, isso é muito importante que a gente entenda, porque a nossa tendência muitas vezes é achar que nós pecamos, como é que eu posso dizer, meio que sem querer. Nós pecamos sem querer às vezes. Eu não queria mesmo fazer isso. Nossa, eu não sei como eu fui capaz de fazer aquilo. Irmãos, o ponto é que nós não somos inocentes nos nossos pecados. Nós somos completamente responsáveis pela comida que nós comemos, por aquilo que nós alimentamos a nossa mente. E as nossas atitudes, elas serão consequência disso. Então talvez você não saiba na hora que você faz algo, nossa, como é que eu fiz isso? Mas se você para olhar para esse processo, tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você fala, as pessoas que você conversa, o tipo de conversa que você tem com elas, alimenta no nosso coração coisas que às vezes nos levam a cometer determinados pecados. E nós somos completamente responsáveis sim por aquilo que nós colocamos na nossa mente e no nosso coração. Nós podemos sim controlar as coisas que nós assistimos, as coisas que nós conversamos, as amizades que nós temos. E se nós fizermos isso, nós vamos ver que vai ser muito mais fácil identificar e vencer pecados na hora que nós estamos prestes a fazer esses pecados, cometer esses pecados. Então nós somos responsáveis sim. Mesmo que alguns deles pareçam, entre aspas, inocentes ou sem querer, eles não são. Eles são fruto de
coisas que nós alimentamos no nosso coração. E aí, finalmente, o texto ele nos diz que esse processo do pecado ele tem um fim estabelecido. Quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte, é o que diz no final do versículo 15. Irmãos, não tem como escapar aqui. O pecado vai nos destruir completamente. Romanos 6, 23, a primeira parte do versículo diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e estão completamente longe do padrão na glória de Deus e que a consequência disso é a morte eterna. Então isso é importante para nós entendermos, porque um dos grandes enganos do pecado também é nos levar a crer que ele vai nos satisfazer, quando na verdade ele vai nos destruir. É aquele pensamento, né? Só mais uma vez eu vou estar satisfeito. Só mais um pouco e eu paro. Só mais um pouquinho que está tudo sob controle. Irmãos, o pecado nunca vai nos satisfazer e não está sob controle. Quanto mais nós alimentamos os nossos desejos, maiores eles se tornam. E mais difícil vai ficar de vencer essa batalha. Então o que a gente vê nesse primeiro trecho aqui em Tiago 1, versículos 12 a 15, é como os nossos desejos pecaminosos, quando eles são alimentados, eles nos levam a pecar. E como o pecado ele conduz à morte. E aí um pouco mais à frente, em Tiago 4, versículos 1 a 10, que eu quero ler com os irmãos aqui, o autor ele desenvolve um pouco mais de toda essa teologia do desejo. Tiago 4, versículos 1 a 10 diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Agora, com esses dois textos aqui que a gente leu, a gente tem informações para construir uma boa e completa, embora seja resumida e breve, teologia dos desejos. Tiago 4, esses versículos que a gente leu aqui, eles falam sobre como as nossas atitudes, elas nos levam a experimentar aquilo que nós experimentamos. Sobre como nós podemos, de fato, treinar o nosso coração. O texto começa dizendo sobre algo que nós fazemos, sobre o nosso comportamento. Tiago começa falando que nós brigamos e temos problemas. Ele assume isso e ele assume corretamente, porque todos nós lutamos com isso. Nós brigamos, nós temos problemas, nós discutimos, nós vivemos nessa constante tensão com o nosso pecado e com as pessoas ao nosso redor. Mas rapidamente ele sai desse aspecto comportamental e externo e ele nos diz o motivo de nós brigarmos. Nós brigamos por causa dos desejos do nosso coração. Porque nós queremos tanto algumas coisas, nós estamos dispostos a pecar para conseguir essas coisas. Ou nós pecamos quando nós não conseguimos essas coisas. Agora é interessante que ele fala isso e logo em seguida também ele já vai um pouco mais fundo. Ele fala que o fim não está nos nossos desejos. Ele mostra que o nosso problema é com Deus. Nós somos idólatras e adúlteros, porque mesmo tendo um relacionamento com Deus, nós continuamos buscando prazeres fora desse relacionamento. Eu lembro a primeira vez que eu li com atenção esse texto e como foi forte para mim essa palavra que Tiago usa aqui no versículo 4, adúlteros. Irmãos, nós estamos num relacionamento com Deus e quando nós buscamos satisfação fora desse relacionamento, nós estamos cometendo adultério espiritual. É muito sério isso. É muito forte isso. Nós estamos buscando prazer como
Um homem que busca prazer fora do seu casamento. Acho que todos nós aqui concordaríamos que seria muito errado cometer adultério. Agora, nós continuamente fazemos isso com Deus e isso talvez não nos impacte tanto. Agora, o que o Tiago está nos mostrando aqui é a seriedade disso. Buscar satisfação fora do nosso relacionamento com Deus é cometer adultério espiritual. E aí ele vai resumir toda essa ideia dizendo que uma vida como essa é a marca de um coração orgulhoso que ama a si mesmo mais do que ama a Deus. O adultério espiritual, ele acontece porque nós amamos mais os nossos próprios desejos e mais as nossas próprias coisas do que nós amamos a Deus. E aí, por fim, Tiago ele vai descrever o resultado final desse coração orgulhoso, dessa pessoa orgulhosa. É a humilhação. Deus resiste aos orgulhosos. Para eles haverá lágrimas, lamentação, choro e tristeza. Então o que nós vemos aqui é que os nossos desejos, eles têm algo atrás deles, digamos assim, que é o nosso relacionamento com Deus. E eles têm algo à frente deles, que são as nossas atitudes. Aquilo que nós cremos sobre Deus, aquilo que nós buscamos de Deus, vai treinar os nossos desejos. E os nossos desejos, eles vão nos levar a agir de determinada forma. Agora, por outro lado, a gente pode pensar num contraste aqui também. É verdade que Tiago ele não descreve com tantos detalhes o coração humilde como ele age, mas nós conseguimos construir um cenário aqui, usando inclusive tudo que a gente já falou até aqui. Começando com o coração, o contrário de um coração orgulhoso seria um coração humilde. Um coração humilde. Um coração humilde é um coração que se submete a Deus, que obedece a Deus, que busca a santidade. Um coração que deseja agradar a Deus acima de todas as coisas. Esse é um coração humilde. Alguém humilde é alguém que reconhece a sua condição diante de Deus e alguém que busca desejar apenas a Deus. Desse coração humilde vai fluir atitudes boas e justas. É o que a gente vê lá em Lucas 6, por exemplo, né? Da árvore ruim saem frutos ruins, da árvore boa saem bons frutos. Então, se a gente para pensar o que vai sair de um coração que ama a Deus e busca a Deus, atitudes corretas e justas que agradam a Deus. E quais as emoções que uma pessoa que age dessa forma vai experimentar? Alegria, paz e satisfação. Irmãos, é impressionante como nós nos sentimos bem quando nós obedecemos. Nós nos sentimos bem quando nós fazemos aquilo que nós sabemos que é certo. E essas são, digamos, consequências terrenas, emoções terrenas que nós experimentamos por agir de forma correta, mas Tiago também fala sobre o fim eterno desse justo, daqueles que têm um coração humilde. Deus os exaltará. Aquilo que os perversos buscam, eles não vão encontrar, e Deus vai entregar para aqueles que são humildes de coração. Então, para terminar o nosso tempo aqui, eu quero tentar resumir tudo que a gente viu em dois grandes conceitos. Primeiro, nós sentimos o que nós sentimos porque nós fazemos o que fazemos, porque nós queremos o que queremos e porque nós cremos o que cremos. Imagina uma linha com várias setinhas, né? Eu creio, eu quero, eu faço e eu sinto. Eu creio, eu quero, eu faço, eu sinto. Aquilo que nós cremos determina aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos vai direcionar as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos nos leva a experimentar aquilo que nós temos experimentado. Eu creio, eu quero, eu faço, eu sinto. Eu creio, eu quero, eu faço, eu sinto. É assim que Deus nos criou para ser. É por isso, irmãos, que nós podemos treinar as nossas emoções. Se nós treinarmos aquilo que nós cremos, se nós trabalharmos naquilo que nós cremos, nós iremos mudar a forma como nós sentimos as coisas. É por isso que as circunstâncias não devem determinar a forma como nós sentimos. Na verdade, elas só revelam aquilo que nós cremos. Então, aquilo que você crê impacta os seus desejos, que impacta como você age e impacta o que você vai sentir. E tudo começa, mais uma vez, com aquilo que nós cremos.
Não tem essa de, eu nasci assim, eu não consigo mudar, é muito difícil. Se nós enchermos a nossa mente com as coisas certas, e se nós nos dispusermos a lutar na dependência do Espírito de Deus, nós veremos Deus fazer grandes coisas e transformar o nosso coração de uma forma que nós não somos capazes de imaginar. E segundo, não tem como nós alimentarmos um coração orgulhoso e agirmos de forma injusta, esperando que Deus nos dê boas emoções e bons desejos. Simplesmente não tem como. São lados opostos que não se cruzam em nenhum momento. São convicções diferentes, desejos diferentes, ações diferentes e emoções diferentes que têm um final diferente, como a gente já viu aqui. Se você constantemente alimenta sua mente com coisas erradas, se você constantemente faz coisas que você sabe que são erradas, você não vai ter os seus desejos transformados, você não vai experimentar coisas boas. Então não ache que você pode viver como quiser e experimentar o que quiser. Aquilo que nós experimentamos é consequência daquilo que nós cremos e fazemos. A pergunta então é, qual a solução para termos os nossos desejos transformados e restaurados? E aí, irmãos, eu quero finalizar o nosso tempo aqui lendo 2 versículos que são fantásticos. Eles estão lá em Ezequiel 36, eu vou ler os versículos 26 e 27, diz o seguinte: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Irmãos, em Cristo Deus nos dá um novo coração, um novo espírito capaz de desejar a Deus e disposto a obedecê-lo. Da mesma forma que mais atitudes são fruto de um coração mau, boas atitudes são fruto de um bom coração, esse coração novo dado a nós por Deus. Esse novo coração ele precisa ser alimentado pela palavra. Ele precisa ser alimentado com o conhecimento do Senhor, com as promessas de um Deus fiel e soberano, com os mandamentos e decretos do Senhor, a fim de que o lado certo da corda, desse cabo de guerra que é a nossa vida, esteja mais forte. E como costuma ser no cabo de guerra, a vitória ela não vem sem esforço. Mas também é fato que o esforço ele é proporcional à satisfação que nós sentimos ao vencer a batalha. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos esforçamos, mais nós desfrutamos dos resultados daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E sabe de uma coisa, irmãos? A palavra nos diz que a batalha já está ganha. A palavra nos mostra que Cristo vence no final. Eu não sei você, mas se for para entrar em algum tipo de batalha, de guerra, eu quero sim estar no lado vencedor. E a palavra de Deus nos diz que o lado vencedor ele já está definido. Deus vai vencer no final. O ponto é, nós vamos desfrutar dessa vitória com Ele, ou nós vamos continuar tentando vencer pelas nossas próprias forças, buscando os nossos próprios desejos. Cristo vence no final. E a palavra de Deus, ela está cheia de informações para que nós treinemos o nosso coração para desejar apenas a Deus. Para que dessa forma a gente viva uma vida que agrade a Deus e que a gente experimente coisas que nos satisfaçam da forma como deve ser e que agradem a Deus também. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse tempo que a gente teve juntos. Nós louvamos ao Senhor, Pai, porque a Tua palavra é cheia de respostas e coisas que nós precisamos ouvir. Deus, num mundo governado por desejos perversos, a Sua palavra nos mostra que nós podemos treinar esses desejos para que nós desejemos apenas o Senhor. Pai, nos ajuda a entender como treinar a nossa mente e o nosso coração. Nos ajuda a investirmos tempo no estudo da Tua palavra. Nos ajuda a buscar o Senhor cada vez mais e com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Para que assim nós possamos desfrutar, Deus, de desejos agradáveis ao Senhor. Que isso nos leve a agir de uma forma que agrade ao Senhor e experimentar coisas que agradem ao Senhor também. E ao fazermos isso, nós veremos, Deus, que não existe nada melhor do que viver debaixo da Tua vontade para nós. Viver em obediência aos Seus mandamentos e à Tua palavra.
Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja conosco durante o restante desse dia, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para identificar os nossos pecados e como nós devemos lidar com eles e trabalhar em cada um deles. E nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de ler, aprender e compartilhar, Pai, a sua palavra. E nós oramos, Deus, por isso, agradecidos. No precioso nome de Jesus, que é o meu Salvador. Amém. Irmãos, é isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por cada um que esteve aí presente. Que Deus abençoe o dia de vocês. E nós nos vemos em breve. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.